O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, seguimos o Evangelho de Marcos, interrompido domingo passado pela festa de São Pedro e São Paulo. Se tivéssemos ouvido o Evangelho de domingo, o 13º do tempo comum, nós teríamos participado de 2 milagres que Jesus fez no caminho. Milagres estes que, de tão extraordinários, inclusive um foi uma ressuscitação, se espalhavam e iam na frente dele. Antes que ele chegasse no lugar, a fama dele já chegava. Como ele estava se dirigindo à sua cidade natal, Nazaré, vocês imaginem o furdunço, a confusão, o diz que diz na cidade natal. E toda a cidade natal, a nossa cidade, a nossa vila, o nosso bairro, é ali que é o nosso chão. Ali todos nos conhecem. E eu imagino a conversa da vizinhança falando: lembra daquele menino? Está voltando, é um homem. E voltando com discípulos, que era uma coisa tremenda, veja bem. Voltando com discípulos. Então, além dos milagres, havia um grupo de pessoas que a gente ouve, discípulo. Não, presta atenção. Discípulo é alguém que abandonou tudo para seguir aquela pessoa. Não é como você que vem na missa no domingo. Você acha que você é discípulo? Discípulo é alguém que abandonou tudo. Largou pai, mãe, esposa, filho, tudo. O emprego que tinha. E já aí vão 1 ano e meio andando com esse homem. Para onde ele ia? Acompanhando a sua pregação e os milagres que ele realizava. Imagina o espanto daquelas pessoas. Ele chegou, provavelmente, não no sábado, porque disse, então, no sábado ele foi na sinagoga. Então, não chegou no sábado. Chegou dias antes. E nada acontecia. Nada acontecia. Cadê os milagres estupendos? As coisas extraordinárias? Não tem assim uma tempestade para ele poder acalmar, um furacão, nada. Silêncio. No sábado, ele foi na sinagoga e fez uma leitura, que nós sabemos por Lucas qual foi a leitura que ele fez. Ele comentou Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pá, pá, pá. E ele termina essa exposição de Isaías dizendo: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Essa palavra que diz que o Salvador, que o Messias viria, aconteceu.
para eles aquilo soou como um escândalo. A palavra escândalo, a palavra escandaló em grego, significa, assim, literalmente, uma pedra de tropeço. Em outras palavras, se você for usar uma comparação, eles se sentiram feridos, eles se sentiram machucados pelo que Jesus ensinou na sinagoga. Jesus foi na igreja, na capela, na paróquia, e as pessoas que estavam ali, pessoas religiosas, pessoas que vão ao culto, que vão à cerimônia, que vão ouvir a palavra de Deus, a reação dessas pessoas foi a reação de se sentirem ofendidas, pessoalmente. Quantas vezes nessa paróquia, pessoas se sentiram ofendidas pessoalmente? Jesus tem essa mania de toda vez que ele vai numa sinagoga, toda vez que ele vai numa igreja, ele escandaliza. É Jesus numa sinagoga, pode saber que vai ter confusão. É Jesus lidando com gente religiosa, pode saber que vai ter encrenca. É batata. E aqui de novo, uma encrenca. Aqui de novo, uma confusão. Confusão com quem? Com gente disciplinada, com gente direita, com gente decente, com gente que conhecia a Bíblia, que conhecia a palavra, mas principalmente com gente que conhecia Jesus de Nazaré. Jesus, o Nazareno, da cidade de Nazaré, daquele lugar. E esse é o grande escândalo. Em que faculdade esse cara estudou? Quais são as credenciais dele? Faculdade aqui, traduzindo, em que escola rabínica que ele estudou? Em nenhuma, porque nós vimos ele crescer aqui. Quais são as credenciais dele? De onde vem essa sabedoria, essa pregação com tanta autoridade, se ele não fez escola rabínica? Esses milagres que dizem que ele está fazendo por aí, que até agora a gente não viu nada aqui. Que poder é esse que sai da mão dele? E aí a gente vai entender por que eles, das mãos, porque depois, em seguida, ele não é o carpinteiro, ou seja, de uma mão que trabalha em carpintaria, que a gente conhece, vai sair milagre. A mão do carpinteiro, a mão do trabalhador, ele é um tequiné, ele é um construtor, ele é um fazedor de coisas, não de sobrenaturalidades. Qual é que alguém que cresceu dentro de uma fábrica, dentro de uma oficina, melhor dizendo, que credencial uma pessoa dessa tem, uma pessoa técnica, para dizer que lida com coisas sobrenaturais? Ele não é, e aí vem a pior de todas as falas, ele não é o filho de Maria. Nenhum judeu se referiria a alguém com respeito, chamando essa pessoa do filho da mãe. Nunca um judeu, numa família patriarcal, numa sociedade patriarcal, fulano é filho do pai, o nome do pai. Ele não é o filho de José. Quando alguém diz ele não é o filho da mãe, ele não é o filho de Maria, só de dizer isso, ele já está rebaixando o status social de Jesus. Veja, esse homem que se apresenta aqui, quem ele pensa que ele é? A humanidade de Jesus é um escândalo. E veja, porque a visão deles era uma visão apenas e tão somente humana. A humanidade de Jesus impedia que eles tivessem qualquer tipo de transcendência olhando para nosso Senhor. Mas isso vai ficar pior. Porque se agora, numa sinagoga, lendo um texto de Isaías, com a fama de milagres, com discípulos ali ao lado dele, ele não é aceito, ele é objeto de escândalo, calcule na hora que ele estiver na cruz do Calvário, derrotado e morto. Derrotado e morto. Cadê
os milagres? Onde estão? Desce daí, você não era o Salvador? Ainda hoje, meus irmãos, o que a turma quer é espetáculo. O que a turma quer são credenciais humanas. E aí, quanto mais você tem alguém pronto para enganar, pronto para usurpar, pronto para passar a perna, parece que mais as pessoas gostam. E por isso, os picaretas são os que prosperam. Na vida religiosa, os fraudadores são os que mais prosperam. Na época de Jesus, os do templo prosperavam. Os falsos profetas prosperavam. Porque eles dizem aquilo que você quer ouvir, e não o que você precisa. Porque ele apresenta aquilo que é a verdade, aquilo que é a realidade, e não aquilo que a sua fantasia criou. A sinagoga de Nazaré estava cheia de pessoas que eram religiosas de IBGE, de católicos, vamos dizer assim, que são contados no número, mas são apenas número. Jesus não encontrou fé na sinagoga de Nazaré. Como Jesus, hoje, objeto de escândalo, talvez nessa igreja e em outras paróquias, tem a mesma dificuldade de encontrar fé, porque nós batemos diante da verdade, nós batemos diante da humanidade, nós batemos diante da realidade, que é Cristo Jesus. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é nem sequer o que eu gostaria, talvez, de ouvir. Primeira leitura, livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é levantado por Deus para profetizar, e Deus já avisa de antemão: você vai profetizar, mas não vai dar certo. Você vai profetizar e não vai funcionar. Imagine que se Deus te dissesse isso. Você vai orar por alguém, mas reze, mas não vai funcionar. Você vai impor a mão sobre aquela pessoa, mas não vai acontecer nada. Mas imponha a mão sobre aquela pessoa. Pregue, Padre Ubirajara, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, assim, assim, assado. Mas se prepare, porque não vai ter efeito nenhum. Eles vão se chatear, alguns, se Deus ajudar, dormirão, e não pense que vai ter fruto. Se Deus dissesse isso para mim, mesmo assim eu profetizaria? Ezequiel profetizou. Porque eles precisam saber que em Israel há um profeta. Eles nunca poderão dizer que eles não ouviram a palavra de Deus. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes pode dizer qualquer coisa, mas nunca poderão dizer que não ouviram a palavra de Deus, que não ouviram o Evangelho. Prega. Em outra ocasião, Paulo vai dizer algo parecido. Prega oportuna e inoportunamente. Ou seja, gostem ou não gostem, queiram ou não queiram, apresenta a verdade. Na sinagoga de Nazaré, nas ruas de Nazaré, ali era o lugar para os grandes milagres. Ali era o lugar para o arraso do espetáculo. Eu imagino que os apóstolos estavam pensando isso. Nossa, se ele fez isso nas outras cidades, na cidade dele, ali é que ele vai arrasar, porque é o lugar que a gente quer arrasar. Se tem um lugar que a gente quer ser conhecido, é em casa. Se tem um lugar que a gente quer ser aplaudido, é na vila, é na rua, é lá na vizinhança. Então os apóstolos foram com essa perspectiva, com essa expectativa. Imagina o que não será em Nazaré, imagina o que não acontecerá em Nazaré. Em Nazaré, nem os parentes de Jesus acreditaram nele. Nem os parentes de Jesus aceitaram o Evangelho. E mesmo assim, o Evangelho foi pregado. E mesmo assim, a palavra foi anunciada. E vou dizer mais, em nenhum outro lugar, as coisas foram ditas com tanta clareza, como foram ditas na sinagoga de Nazaré. Hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. O Messias está aqui.
O texto de Marcos diz que Jesus saiu dali, não pôde fazer praticamente nenhum milagre, porque eles não tinham fé. Lucas diz, foi muito mais pesado do que Marcos disse. Vou contar para vocês o que me disseram que aconteceu no final, na sinagoga de Nazaré. Eles colocaram Jesus para fora da cidade. Eles levaram Jesus até um penhasco. E se Jesus não tivesse lutado e escapado deles, ali teria sido o fim de Jesus de Nazaré. Eles tentaram matar Jesus de Nazaré depois da homilia, da pregação na sinagoga de Nazaré. Ali apresentou-se toda a fraqueza de Jesus. Eu vou dizer assim para vocês, como raramente se apresenta, toda a fraqueza de Jesus. Qual é a fraqueza de Jesus? Qual é a impotência de Deus? A nossa falta de fé. Deus não pode fazer. Deus não tem os instrumentos. Deus não nos salva sem nós. Só que a impotência de Deus é o poder de Deus. A fraqueza de Deus é a maior força de Deus. Daqui a pouco no altar, vocês verão, diante dos olhos de vocês, a maior de todas as fraquezas de Deus. Deus feito pão. Deus feito sangue, feito vinho. O vinho que se faz sangue. O pão que se faz carne. Quando uma paróquia é arrombada, os ladrões chutam as âmbulas, achando que aquilo ali tem valor. Alguns acham que aquilo é de ouro. Mal sabem eles. Não passa nem cheiro de ouro naquilo. Mas eles vêm dourado. E Jesus é pisado. Jesus foi embora na enchente do Rio Grande do Sul. De muitas paróquias. Mais frágil. Aí nós nos apresentamos com a nossa força, né? Nós nos apresentamos com a nossa potência. E nós queremos flertar com isso, com poder. E nós achamos que só assim é que a igreja conquistaria o mundo. A igreja tem que se apresentar poderosa. A igreja tem que se apresentar, sabe assim, como essas grandes church de parede preta, com um big de um som, com luzes estroboscópicas. Mas não assim, nesse silêncio, que esse pianinho começou a tocar aí agora, entendeu? Nesse senta e levanta, rito, simplicidade, e no fim, pão e vinho. Fragilidade absoluta. Então, ser cristão é ser desafiado por Deus. É ser desafiado pela fraqueza de Deus. Para que a fé no homem, Jesus de Nazaré, em Deus que se fez homem, despenque de dentro de nós, salte de dentro de nós, para fora. Diz o salmo da missa de hoje, nossos olhos estão fixos no Senhor. É isso, meu irmão. Em que os teus olhos estão fixos? No teu Senhor? Nas mãos do teu Senhor? Na vontade do teu Senhor? Ou os teus olhos estão fixos no dinheiro, nos problemas da semana que vem? Você veio aqui para quê? Teus olhos estão fixos em quem? No quê? Enquanto Jesus falava, os olhos e a mente daquele povo estavam fixos em criticar. Estavam fixos, a mente, os olhos, em diminuir, em rebaixar. Estavam cegos. Cegos pelo poder, cegos pelo dinheiro, cegos pela autoridade que o Messias haveria de ter. O Messias tinha que ser alguém que viesse para se impor sobre o Império Romano. Então eles não tinham como ver naquele rabino, naquele mestre pobre, de sandálias nos pés, de pés empoeirados, o Salvador do mundo. Não, esse não. E aí como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai operar? Como é que Deus pode operar? Se meus olhos não estão fixos no Senhor. Por isso Paulo vai dizer, e aqui eu termino,
Paulo diz assim: eu me comprazo em todos os meus sofrimentos. E eu imagino a igreja primitiva lendo isso daqui, que nós acabamos de ouvir. Porque a igreja primitiva passou por isso. Como Jesus, nós éramos perseguidos. Mas quem aqui está sendo perseguido? Por ser católico, por ser cristão. A igreja primitiva era incompreendida. Então quando eles viram e leram isso aqui, que Jesus também foi incompreendido, tinha pai que deserdava filho. Teve pai que matou filho porque se converteu à fé cristã. Na história dos santos, dos mártires, quantos são os casos de marido que expulsava a mulher de casa, expulsava a mulher de casa? Então, ao ler essa palavra, São Paulo vai dizer, e aí nós também dizemos isso: eu louvo a Deus por todas as tribulações, por todas as perseguições, por todos os problemas que se levantam contra a minha vida. Eu louvo a Deus, porque estou passando tudo isso com Cristo. É isso que Jesus quer ouvir nesta noite, de cada um de nós. Eu olho para a minha fragilidade, eu olho para a minha pobreza, olhe para a sua doença, olhe para as suas limitações, talvez seja um espinho na carne, talvez um pecado, uma tentação, que você já pediu tantas vezes para Deus arrancar, e Deus diz: não, fica aí, como um anjo de Satanás a dar na sua cara, para você se lembrar que basta a minha graça, que enquanto eu estiver unido a você, e você estiver unido a mim, você não cai, você não vai ser derrotado. Quantas vezes Paulo vai dizer: eu pedi para Deus tirar isso de mim. Nós não sabemos o que é, viu? Se era uma tentação, se era uma doença. Eu sei que Paulo pediu e Deus disse: não, basta a minha graça. Mas eu queria permanecer com a minha família. Tua família não te quer e não vai te querer. E não peça que eu te ajude nisso, não tem. Mas a minha família não me entende. A minha esposa não me entende. Eu gostaria que ela me entendesse. Não vai. A minha graça te basta. Eu queria ser um padre assim, um padre assado. Não. A minha graça te basta. E aí, no meio dessas tribulações, nós olhamos para Jesus e vemos Jesus sendo rejeitado, Jesus sem poder operar, e nós nos identificamos, amém? Eu me identifico com Ele. Jesus passou por isso. Jesus não pôde muitas coisas. Isso é uma tolice da sua cabeça. Você que acha que Jesus pôde tudo, Jesus não pôde muita coisa, porque não encontrou quem quisesse, como eu tenho encontrado quem não queira, como eu tenho encontrado pessoas que rejeitam, pessoas que não compreendem. Eu tenho encontrado as minhas próprias limitações, que muitas vezes me impedem de ser melhor do que eu gostaria, fazer mais do que eu tenho podido fazer. E aí eu digo para Deus: Senhor, mais, Senhor, é pelo Senhor, é para o Senhor. E Deus diz: não, basta a minha graça. E é na tua pobreza que eu tenho trabalhado, é na tua miséria que eu tenho feito. Não tenho eu sido Deus, apesar das tuas limitações? Não tenho eu abençoado a tua vida, apesar das pessoas olharem de olho torto a você? Não tenho eu estado contigo em todas as circunstâncias, ouvido os teus clamores, enxugado as tuas lágrimas? Então basta a minha graça, basta a minha presença na tua vida. Senhor, mas arranca isso daqui. Não, fica para você entender, de uma vez por todas, que não se trata de você, que não é sobre você. Porque a gente se enche, né? A gente com facilidade,
Principalmente nós que rezamos pelos outros, nós que intercedemos, nós os sacerdotes, é um perigo. Nós que ajudamos as pessoas, aqui tem muita gente que faz caridade, que ajuda. Entendeu? E aí cria-se uma relação de causa e efeito. Já que eu sou padre, já que eu rezo, já que eu ajudo, então Deus não tem que nada. Deus não tem que coisa nenhuma. Não existe essa relação causal. Olha aí Jesus, na sinagoga de Nazaré, com toda a boa vontade de Deus, com todo o poder de Deus, sem poder fazer nada. E aí eu entro dentro da minha casa, você entra dentro da sua casa e muitas vezes você não pode fazer nada. Com aquele marido você não pode nada. Ou pode muito pouco, como Jesus que pôde pouco, pôde alguma coisa, né? Saiu pelo menos umas curas ali. Mas aquilo que Jesus queria realizar em Nazaré. Essa frustração que nós muitas vezes experimentamos, ela nos prova na fé, viu? Os senhores estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Essa é a prova, a grande prova da fé. Continuar profetizando, continuar amando a Jesus, continuar proclamando a palavra de Deus, mesmo com tanta frustração. Mesmo sem, muitas vezes, ver os milagres que gostaríamos de ver. Como Jesus não viu. Os milagres que ele gostaria de ver em Nazaré, Jesus não viu. Eu vou insistir nisso. Os milagres que Jesus queria ver em Nazaré, Jesus não viu. Os milagres que eu gostaria de ver nesta noite, nesta igreja, em alguns casos, em muitos casos eu não verei. Por quê? Eis o grande mistério. Cada um, agora nessa hora, está fazendo o próprio exame. Talvez porque não tenha fé. Ou a outra resposta. A fé. A fé é dentro de você. Mas basta a graça de Deus. Basta a graça. Isso não está acontecendo porque Deus está mostrando para você que apesar de tudo, Ele está sustentando a tua vida. A minha graça te basta. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque aqui, nesta cena que se repete nesta noite, os nossos corações estão abertos. Os nossos corações estão fitos no Senhor. Nós sabemos o que é rejeição, nós sabemos o que é frustração, nós sabemos o que é esperar uma coisa e não encontrar aquilo que esperávamos. Nós vemos em nós o que o Senhor passou na sinagoga de Nazaré. Mas acima de tudo, os nossos olhos estão fixos no Senhor e cremos que o Senhor é o profeta, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. E nesta fé nós permanecemos. Nesta fé nós vamos até a cruz do Calvário. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.